Muito bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um webinar da Foreign Intelligence. Hoje, eu, Fernando Sampaio, que dirijo trabalhos de macroeconomia, e Ricardo Ribeiro, nosso cientista político, vamos falar sobre impactos econômicos e políticos do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. O assunto, obviamente, é vasto. A gente vai tentar mostrar na questão econômica, primeiro a lógica mais geral do que está acontecendo e detalhar alguns aspectos regionais e setoriais. Tem muitíssima informação nos slides, não será possível, pela limitação de tempo, explorá-la toda, mas vocês receberão, quem solicitar vai receber esse material, e nós digamos, é uma amostra da nossa capacidade de mergulhar fundo em algumas questões que não têm escopo macroeconômico, mas que têm importância regional e setorial. São serviços que a gente faz com grande qualidade e já tradicionalmente sob demanda. Estou aguardando só alguns instantes para o nosso quórum ir se normalizando, o pessoal chegando, e já vou compartilhar os slides. Depois, mais ou menos daqui uma meia hora, eu deixarei de compartilhar e o Ricardo compartilhará os slides dele para comentar os aspectos políticos. Lembrando que tentaremos reservar alguns minutos ao final, às vezes não dá tempo, a gente extrapola um pouquinho a previsão de término às 11 horas, e as questões pedimos o favor de vocês enviarem pelo chat para essa conversa ao final. Então, vamos ver o compartilhamento aqui para a gente começar essa conversa. Um instantinho. Tá ok? Ok, estamos vendo aqui. Pode seguir, Sampaio. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar conversando um pouco sobre a política tarifária dos Estados Unidos. Essa figura muito ilustrativa mostra as mudanças nos últimos meses, muitas mudanças, um padrão absolutamente atípico, né? Esses vais e vens do governo Trump, aumenta, diminui, dá um prazo. Então, essa é uma característica desse movimento recente muito incomum. Este quadro menor mostra, do ponto de vista histórico, o tamanho do movimento que se tomou agora, né? Os Estados Unidos vêm de um período de tarifas muito baixas, 2 a 3% em média, e pulou para algo como 18%, que é um nível que não se observava desde os anos 30. Então, realmente, do ponto de vista estrito de política tarifária, é uma guinada muito forte. E tem uma particularidade importante da gente lembrar. Nos anos 30, o fechamento comercial foi generalizado, não foi uma iniciativa dos Estados Unidos isoladamente, e os demais grandes parceiros comerciais não mudaram sua política. Todos mudaram sua política no contexto da Grande Depressão, visando proteger seu mercado interno para ter para onde correr no momento de extrema crise nas grandes economias. Desta vez, a iniciativa dos Estados Unidos não é seguida pelos grandes parceiros, exceto, em parte, a China. Então, do ponto de vista de tarifas, é uma mudança fortíssima e abrupta, porém, se a gente dá alguns passos para trás, a gente lembra que o multilateralismo, que foi a tônica das últimas décadas, uma evolução em direção a maior
aceitação de alguma renúncia de soberania em favor de regras comuns, claras e iguais para todos os participantes no âmbito da OMC, né? Os Estados Unidos já estão enfraquecendo o multilateralismo há algum tempo. O marco mais importante foi uma decisão de, na prática, paralisar o órgão de resolução de disputas na OMC, isso faz quase 6 anos. Então, em termos estritos de tarifa, é uma coisa forte abrupta. Em termos de atitude geral em relação às relações externas, não apenas comerciais, é um movimento em direção ao unilateralismo, por exemplo, na questão do clima, tem vários exemplos, que vem de algum tempo. No caso do clima, o governo Biden voltou atrás em relação ao governo Trump, que saiu do Clube de Paris, porém, no caso do comércio, não. Então, uma tendência mais geral não é só, digamos, eu estou chamando a atenção disso para não ficarmos com a ideia de que é uma coisa do Trump, é um chilique. Acho que essa é uma visão bastante equivocada. Aliás, o próprio Trump ele é voz e ariete de um movimento muito mais geral. Por trás tem think tanks imensos formulando políticas, etc. Então, digamos, ele é o líder, mas o movimento é muito mais amplo, com muito apoio nos meios empresariais americanos, na opinião pública. Então, um passo além, um passo importante num processo, uma aceleração de um processo que já tinha tido início. Houve uma primeira rodada de fechamento comercial nos Estados Unidos, no primeiro governo Trump, um conflito com a China, voltado principalmente à preocupação dos Estados Unidos com o avanço tecnológico chinês, virando uma ameaça comercial e potencialmente uma ameaça militar, né? Em seguida, o governo Biden não reverteu substancialmente as medidas que já tinham sido tomadas. Uma série de estudos acadêmicos apontou que todas as consequências econômicas de curto prazo dessa guerra comercial com a China anos atrás foram negativas. Então, um aumento relevante da inflação nos Estados Unidos, uma redução perceptível do investimento nos Estados Unidos e perdas de atividade econômica, de crescimento econômico, tanto nos Estados Unidos como na China. Então, ao final, tem um slide oculto para vocês, se quiserem conhecer os textos, a gente dá a referência mais específica. O ponto aqui é assinalar o governo americano está ciente, né, desses impactos. Esses estudos acadêmicos têm repercussão. No fundo, a decisão é jogar outro jogo. Apesar desses impactos negativos, esse é o caminho que a gente escolheu. Os Estados Unidos estão propondo outro jogo. Unilateralismo, não só no âmbito comercial, no âmbito diplomático, num sentido mais amplo, geopolítico, portanto. Então, a gente, digamos, imaginar que essas consequências negativas, que já se evidenciaram numa rodada anterior, muito menos relevante do que a atual, isso não vai parar o governo americano. O governo americano está com outra estratégia. E no meio dessa estratégia, estima-se perdas de crescimento para os Estados Unidos, para a China, para o comércio mundial, para o PIB global. Essa é uma estimativa do CDPLAR, bastante recente, já inclui as mudanças que aconteceram recentemente, não a mudança de ontem, né, que foi uma ofensiva no setor de aço e alumínio, novamente, dos Estados Unidos. Isso não deu para incorporar. Mas o que a gente observa aqui é que, dentro de um processo que não poupou ninguém, todos estão sujeitos agora a pagar
um pedágio de 10% para ter acesso ao consumidor americano, o Brasil se destaca. Só um parênteses, é comum dizermos que as exportações brasileiras pagarão muito mais imposto ou as exportações europeias. Na verdade, quem está pagando é o consumidor americano, a empresa americana que compra aquele insumo, né? É importante a gente lembrar porque tem impactos negativos sobre consumidores e empresas americanas, consequências importantes, né? Agora, o Brasil ficou aqui como a ovelha negra, né? Nesse mapa, quando os Estados Unidos determinaram uma sobretaxa de 40% sobre a taxa inicial, que era a taxa básica para o mundo inteiro, de 10%. Então, neste momento, 1º de agosto, a sobretaxa, a taxação das exportações brasileiras era de 50%. Em seguida, cerca de 700 produtos, o total dos produtos exportados é próximo de 400, ficaram isentados dessa sobretaxa. Então, eles não estão isentos de taxação, não é tarifa 0, é tarifa 10, e os outros 3.300 produtos seguem sujeitos a uma tarifa de 50. Então, até 1º de abril, a tarifa média efetiva que os bens brasileiros pagavam para entrar no mercado americano era bem próxima de 0. E agora está perto de 30%. 50% é uma tarifa proibitiva. É quase impossível você contornar a desvantagem de preço que fica criada em relação ao seu competidor externo. 30% é substancialmente menos, mas é quase proibitivo. É muito forte o impacto para as empresas vendedoras. Para o Brasil como um todo, e aqui estamos repassando, só lembrando pontos que têm sido muito ventilados, como o Brasil não depende tanto de exportações, é um país continental, tem uma tradição de maior fechamento comercial, não nos afeta tanto, né? Considerando o país como um todo. Tem muitos países, grande maioria, importantes dentro da atividade econômica. Em particular, as exportações para os Estados Unidos vêm perdendo importância. 15 anos atrás, eram 25% das exportações. Agora são 12%, 13%. Essa queda acontece, sobretudo, pela expansão das vendas para outros mercados, não tanto por uma redução de vendas para os Estados Unidos. Em termos de composição da pauta, as vendas dos Estados Unidos são bastante diversificadas. Talvez seja o mercado para o qual as exportações brasileiras são as mais diversificadas. A gente vende muita commodity, quase 50%, com destaque para petróleo, siderúrgico, café, suco de laranja, e vendemos muito manufaturados também, né? No caso das commodities, são produtos mais homogêneos em comparação com as manufaturas, a possibilidade de redirecionar as vendas para outros mercados é bem maior, né? Então, ficou proibitivo vender nos Estados Unidos, vamos vender no outro lugar. Vamos tentar, né? Sempre tem uma transição, tem uma perda nisso. No caso dos bens industriais, a situação é bem mais difícil, porque os bens têm especificidades, características muito específicas, usos muito específicos. Então, redirecionar a produção para outros mercados é muito difícil. Considerando isso que a gente já falou, foram feitas por várias instituições, vários exercícios de simulação do quanto o PIB brasileiro perde com a perda de exportações para os Estados Unidos, sob hipóteses do quanto as empresas conseguem redirecionar para outros mercados. As primeiras estimativas, antes dessa decisão americana de tirar a sobretaxa de 700 produtos, os resultados ficaram entre
0,15 ponto percentual e 0,3 ponto percentual num horizonte de 12 meses à frente. Então, é uma perda visível, né? Não é irrisória, mas não é acachapante, é moderada, né? Depois das isenções, houve uma revisão para baixo, né? E esse foi o fator, de longe, mais importante para essa revisão para baixo. Tem um segundo fator para limitar, que são as medidas de socorro setorial, nós vamos comentar mais adiante, mas que tem um fôlego bastante limitado, uma influência muito pequena para essa redução do impacto esperado desse conflito sobre o PIB, né? Aqui a gente mostra uma estimativa recente, já pós isenções feitas pelo CDPLAR, que aponta, num horizonte de 2 anos, 0,1 ponto percentual a menos de PIB no Brasil do que haveria na ausência desse fato novo. Os bens que estão sobretaxados, que estão sujeitos a 50% de tarifa, respondem por pouco mais da metade das nossas receitas de exportação aos Estados Unidos. Se a gente pensa em todos esses produtos, a tarifa média, perdão, a exposição média ao mercado americano, ou seja, o peso das exportações aos Estados Unidos sobre as exportações totais, não é tão grande, é 11%. Porém, tem segmentos e produtos que têm uma exposição gigantesca, por exemplo, madeira de coníferas, né? É impressionante, quase tudo vai para lá. Alguns tipos de produtos semi-manufaturados de outras ligas de aços. Aqui tem uma lista de vários produtos que têm uma exposição extrema. Por exemplo, bens de ferro e aço. Nesse caso, o critério americano foi: os produtos básicos continuam isentados e os semi-acabados e acabados pagam 50%. Isentados aqui quer dizer paga 10%, né? Em toda essa conversa, isentado não é tarifa 0, é tarifa 10. E sobretaxado, tarifa 50. Então, aqui fica clara a intenção do governo americano de melhorar a competitividade relativa da sua produção de semi-acabados e acabados, né? Os segmentos de maior valor agregado, e isso é uma regra, é um critério que a gente percebe quando fecha setorialmente, sempre os Estados Unidos privilegiando o fechamento do mercado para bens de maior valor agregado. Entre as commodities, o café e a carne bovina são as principais, que continuam pagando tarifa de 50%, não devem perder tanto, porque tem um share grande no mercado internacional, isso facilita vender em outros mercados, e a exposição aos Estados Unidos, ou seja, as vendas aos Estados Unidos como proporção de todas as vendas externas, é da ordem de 17% para o café e 9% para a carne bovina. Ou seja, é relevante, mas não é predominante, como é, incrivelmente, para vários produtos. Aqui, olhando não só produtos individualmente, mas grupos de produtos, outra desagregação. Aqui a gente pega os principais grupos que vendem mais de 100 milhões aos Estados Unidos, venderam no ano passado. A exposição aos Estados Unidos vai de 28% a 61%. Então, para todos esses grupos de produtos, como, por exemplo, armas e munições, quase 2/3 das vendas, das exportações, vão para os Estados Unidos. Então, são segmentos, né, já não isolando produtos, para os quais essa sobretaxação bate forte, como uma perda de mercado mais difícil de compensar em outros destinos. Aqui a gente vê a lista de bens isentados da sobretaxa, dá um pouco menos da metade da nossa receita de exportação. No geral, os que não foram sobretaxados exportam 15% para os Estados Unidos, mas, de novo, a heterogeneidade é imensa e tem produtos,
que tem uma exposição gigante. Um caso óbvio são aeronaves, né? Impressionante o peso dos Estados Unidos nas exportações. E aí a gente vê que alguns dos bens que dependem crucialmente dos Estados Unidos foram isentados, os próprios aviões, ferro fundido, suco de laranja são destaques. Por que foram isentados? Porque para os americanos são produtos em que eles dependem crucialmente da nossa oferta. Seria muito difícil substituir, sobretudo num prazo curto. Então aqui a gente pode dizer que, pode inferir, que foi o lobby dos nossos clientes nos Estados Unidos que pressionaram por essa mudança, que provavelmente já estava prevista desde o início, né? Não imagino que eles pensaram nisso depois. É uma questão de estratégia de comunicação e de pressão. Petróleo e derivados e celulose também foram isentados. Eles não têm o share nas exportações dele dos Estados Unidos não é tão grande, mas eles têm um valor exportado importante. De novo, agora olhando por setores, por grupos de produtos, né? E agora comparando não a exposição das exportações ao mercado americano, mas o quanto as exportações aos Estados Unidos pesam sobre o faturamento total do setor. Então, a gente vê, por exemplo, que produtos de madeira, perda de mercado nos Estados Unidos é um revés muito forte. 17% do faturamento total do setor, incluindo vendas domésticas, fica prejudicado. Metalurgia, o impacto também é importante. Calçados, uma perda de faturamento da ordem de 6%. É bastante relevante. Então, como vimos, quem mais se beneficiou das isenções? Aviões, petróleo, celulose e os setores sobretraçados que estão mais prejudicados porque a exportação aos Estados Unidos tem maior peso no seu faturamento total. Produtos de madeira, metalurgia, produtos de couro e máquinas e equipamentos. Agora, pensando do ponto de vista regional, né? O Brasil é enorme, temos muito vínculo econômico com os Estados Unidos, mas ele é bastante heterogêneo, não só setorialmente, também regionalmente. O Sudeste e o Sul são as regiões que sofrem mais, porque as exportações que estão sujeitas à sobretaxa pesam mais no valor adicionado bruto. Então, aqui o Sul, 1,9%, o Sudeste, 1,6%. Não é, de novo, um peso colossal, mas é relevante, né? No caso do Sudeste, quem continuou sobretaxado e tem mais peso? A metalurgia, quase 80% das vendas aos Estados Unidos estão sujeitas à sobretaxa e, portanto, provavelmente não vão acontecer, né? Vai ser necessário buscar outros mercados. E o café. No sul do país, os principais segmentos afetados, a gente vai detalhar no próximo slide, como um exemplo. A gente poderia detalhar para todas as regiões, mas tomaria muito tempo, né? Então, no caso do sul, é a região mais afetada, segmentos de madeira e produtos de metal atingidos com muita força. Então, esses grupos de produtos de 49% no caso de madeira e 37% das suas exportações para o mundo todo sobretaxadas, né, porque vão para os Estados Unidos. Veículos e equipamentos tiveram isenções relevantes, pedaços importantes desse segmento tiveram isenção, pagam só 10%, porém, a maioria das exportações fica sujeita à sobretaxa, e os Estados Unidos são um destino relevante. No caso das outras grandes regiões, o Nordeste, a exposição das exportações aos Estados Unidos não é tão alta, os segmentos mais sobretaxados, metalurgia e petróleo. O peso das exportações sobretaxadas no valor adicionado básico do Norte é parecido com o do Nordeste, 0,7%,
E aí o destaque são alimentos, madeiras e petróleo como segmentos que terão produtos sobretaxados. E, por fim, o Centro-Oeste, a dependência em relação às exportações aos Estados Unidos é muito pequena, 0,3% do valor adicionado básico são exportações sujeitas à sobretaxa. Os destaques são celulose e, novamente, metalurgia. Aqui um outro exercício do quanto as exportações sobretaxadas pesam na atividade econômica de cada estado, né? Então, agora cortando por estados, naturalmente, os estados mais afetados ficam no eixo Sudeste-Sul, mas alguns outros estados também sofrem um impacto mais significativo: Ceará, Pará, Rondônia e Mato Grosso do Sul. E o mais prejudicado é o Espírito Santo, onde as exportações alcançam 5,6% do valor adicionado, muito acima da média do país, que é 1,2%. Em resposta a esse desafio, o governo lançou algumas iniciativas muito recentemente. Alguns detalhes não estão definidos, como, por exemplo, o custo e o prazo da linha de crédito de 30 bilhões, que foi criada via Fundo Garantidor de Exportações. Qual que é a avaliação geral? O fôlego das medidas é curto, é muito difícil atacar o problema, porque os afetados estão muito pulverizados regionalmente e por empresa. Então, a ênfase foi empresas de menor porte, que têm mais dificuldade de acesso a crédito e, portanto, estão mais sujeitas a um estrangulamento, porque se financiam, em grande medida, via adiantamentos de contrato de câmbio e, de repente, a venda com a qual seria saldada aquela dívida está prejudicada. Então, essencialmente, a ideia é dar um fôlego, dar um tempo para as empresas tentarem redirecionar a sua produção, seja para outros mercados externos, seja aqui dentro. Elas estão sujeitas a um desafio gigante e a um apoio temporário e limitado, mas melhor do que nada, né? Então, tem essa criação de uma linha de crédito, tem um aporte de 4,5 bilhões para fundos garantidores de exportações. Isso facilita o crédito para as empresas menores que não têm tanta condição de oferecer garantia para os credores, e uma reformulação do Reintegra, que é um programa de devolução de tributos não recuperados nas exportações. Aqui, o governo estima que abrirá mão de 5 bilhões de receita durante a validade até o fim de 2026, porque a partir de 27 a reforma tributária desonera completamente as exportações. As alíquotas subiram 3 pontos percentuais. Então, para pequenas e médias empresas, a devolução de tributos era de 3%, agora vai para 6%. Para as grandes empresas era residual, agora é 3,1%. Tem diferimento tributário, ou seja, 2 meses sem cobrança de impostos, né, serão pagos posteriormente, para dar um fôlego de capital de giro, evidentemente, e o foco nas empresas que sofrem mais diretamente por causa das tarifas. O prazo do regime de drawback também foi estendido, né? O drawback é desoneração dos insumos importados para bens que serão exportados, né? Isso se aplica apenas aos contratos com os Estados Unidos até o final desse ano. De novo, é uma pequena ponte, um fôlego para ajudar as empresas a se virarem, né? E, talvez o menos importante, compras governamentais. Isso, digamos, tem importância principalmente para bens perecíveis, né? Tipo manga, né? Ia para os Estados Unidos, agora tem uma baita sobretaxa, vai apodrecer. Tem outros exemplos, evidentemente. E aí, compras governamentais não só da União, também de estados e municípios, para tentar dar um alívio para os prejudicados. Então, esses exercícios todos, né, de perda de PIB, eles se concentram no aspecto comercial, né?
é muito difícil aquilatar, mas a gente precisa lembrar que tem a questão da incerteza que está criada, né? A ofensiva comercial dos Estados Unidos, em geral, não se encerrou, e em relação ao Brasil, tampouco, né? E aí essa incerteza pode afetar taxa de câmbio, risco país, confiança, né? Por exemplo, se avalia que esse impacto fiscal das medidas compensatórias que o Brasil adotou é muito grande, não é a primeira avaliação, isso muda em que medida o quadro fiscal, ao ponto de mexer com a confiança, essas questões. Então, a gente precisa lembrar que é um risco de que o impacto sobre a atividade econômica geral, indiretamente, seja maior por efeito de influência dessa incerteza sobre essas variáveis financeiras e a confiança, né? Nós não mexemos nas nossas projeções, porque o impacto, mesmo o impacto indireto, foi modesto, o câmbio subiu, mas depois voltou, não teve uma mudança mais forte e mais duradoura. O impacto fiscal das medidas de socorro aos pequenos e médios exportadores é moderado, então, por enquanto, a gente não mexeu nas projeções, mas aqui é um reconhecimento de que esse processo pode nos levar a rever projeções, sim, né? Não tem segurança de que os impactos são esses, eles podem aumentar, pode haver novos desdobramentos. E, por fim, a discussão da natureza dessa ofensiva, né? O Brasil não tem déficit com os Estados Unidos, que é a grande motivação alegada para a ofensiva comercial contra todos os parceiros comerciais. Os clientes brasileiros nos Estados Unidos podem apelar à justiça, alegando que esse aumento é injustificado, é grande demais, não tem justificativa, tal. O governo americano já abriu uma investigação formal sobre as práticas comerciais do Brasil, que, uma certa maneira, é um fogo de encontro para dizer que, espera aí, vamos ver direitinho se a gente está exagerando ou não. Mas esse pode haver mudanças em função de decisões da justiça americana. O que, aparentemente, embora isso não seja sempre explicitado, os Estados Unidos cobiçam como moeda de troca que o Brasil pode oferecer no campo econômico. Azeite sobretaxa o etanol americano, talvez eles queiram que a gente ceda nesse aspecto. Pode haver interesse em acesso a terras raras. O Brasil é um lugar muito importante no campo das terras raras, ou mesmo regulamentação aqui que preserve ao máximo o interesse das big techs. Então, é possível que as negociações, as conversas acabem lidando com essas questões, embora a verdade é que não tem conversa por enquanto, né? Por exemplo, o ministro Haddad tinha um encontro marcado com o Scott Bennett, que foi desmarcado de última hora unilateralmente. Então, a dificuldade de diálogo é grande. E as pressões sobre o Brasil dos Estados Unidos também incorporam elementos não econômicos, né? Então, extrapola a política comercial, tem um componente político e geopolítico. No caso, o componente geopolítico da iniciativa americana em geral, eu já destaquei no começo. Aí a peculiaridade da ofensiva sobre o Brasil seria o componente político, né? Muito provável que surjam novas iniciativas, essa novela não acabou, e iniciativas que podem realimentar a incerteza. Ontem a gente viu a confusão na Bolsa de Valores pelo receio de que a aplicação da lei Magnitsky a cidadãos brasileiros que são clientes de instituições financeiras brasileiras que operam nos Estados Unidos, o que isso pode trazer de consequência a essas instituições financeiras. Então, digamos, tem muito espaço para a incerteza se prolongar e se aprofundar.
do ponto de vista econômico. E agora eu vou parar de compartilhar para a gente ouvir o Ricardo sobre os impactos políticos e depois, ao final, discutir as questões que vocês forem colocando pelo chat. Ricardo. Sampaio, ainda falta você parar de compartilhar. Você tirou da apresentação, mas ainda está compartilhando. Pronto. Agora sim. Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso webinar. Eu vou falar, aqui é Ricardo Ribeiro, analista político da Foreign Intelligence. Vou tratar aqui dos impactos e desdobramentos políticos do tarifaço e das demais sanções que o governo Trump está impondo aqui ao Brasil. Deixa eu compartilhar a minha apresentação, só um minuto. Bom, agora sim no modo apresentação. Bom, eu vou primeiro passar para vocês vários dados e informações coletadas por algumas pesquisas de opinião pública que saíram nos últimos dias. Eu vou usar principalmente Datafolha e Quest. Hoje saiu uma pesquisa Quest, então já atualizei aqui com alguns números, alguns dados aqui da pesquisa Quest que foi divulgada hoje pela manhã. Bom, em primeiro lugar, isso tanto Datafolha quanto Quest mostram que a questão do tarifaço é de amplo conhecimento da população brasileira. Em torno de 80% dos eleitores e dos brasileiros dizem que tomou conhecimento da questão do tarifaço e das medidas adotadas pelo governo Trump contra o Brasil. E é uma taxa muito elevada, porque não assuntos políticos, assuntos geopolíticos, normalmente têm uma taxa de conhecimento muito menor do que esses 80%. Então, é um assunto que está mobilizando, está atingindo a opinião pública. Em geral, as informações da opinião pública, colhidas pela opinião pública, são de rejeição às medidas adotadas pelo governo Trump, e de apoio ao comportamento do governo Lula e do presidente Lula em resposta a essas medidas. Eu vou passar aqui algum desses dados. Então, segundo o Datafolha, 57% dos eleitores acham que o Trump está errado ao interferir em assuntos brasileiros por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse percentual é ainda maior na pesquisa Quest. 71% dizem, pesquisa que saiu hoje, tem um nível estável em relação à pesquisa de julho de 2025, 71% dizem que Trump está errado ao impor sanções ao Brasil por causa do Bolsonaro. Outro dado da pesquisa Quest que saiu esta manhã é que 48% entendem que Lula e o PT estão corretos, estão certos nas medidas e nas ações, no comportamento que estão adotando no embate contra o governo Trump. E 28% acham que Bolsonaro e seus aliados são os que estão mais corretos como reação a este embate. Outro dado aqui da pesquisa Quest que saiu esta manhã mostra que, aí, até de maneira mais acentuada do que a questão do slide anterior, que o Eduardo Bolsonaro não está defendendo os interesses do Brasil quando atua junto ao governo Trump para que o governo Trump adote sanções e medidas contra o Brasil. E essa é uma maioria bastante expressiva, né? E depois eu vou entrar também na questão do impacto da questão do tarifaço sobre a classe política.
Mas essa avaliação bastante negativa a respeito da atuação do Eduardo Bolsonaro ocorre junto à opinião pública e também junto à classe política no Congresso, com exceção aí dos políticos mais conectados à família Bolsonaro, essa avaliação depreciativa, negativa em relação à atuação do Eduardo Bolsonaro é meio generalizada na opinião pública e também nos meios políticos. Bom, por outro lado, e aqui voltei aos dados da Datafolha, tem uma parcela expressiva, embora não seja majoritária, mas é uma parcela expressiva da opinião pública, que acha que o Bolsonaro está sendo perseguido e injustiçado. 45% entendem que ele está sendo perseguido e injustiçado, contra 50% que acha que o inverso, que ele não está sendo perseguido nem injustiçado. Há também elevado apoio à ideia de que a reação do governo brasileiro tem que ser a de negociar, ao invés de retaliar o governo Trump. Então, 70%, segundo o Datafolha, e esse é um dado também que aparece na pesquisa Quest, que foi divulgada hoje. Então, a maioria ampla a favor da negociação e não de um enfrentamento, de um confronto entre o governo Lula e o governo Trump. Há um pessimismo em relação ao impacto econômico. 66% dos eleitores acham que a economia será bastante prejudicada. A gente viu aí pela apresentação do Sampaio que, em termos gerais, em termos macroeconômicos, o impacto, a perspectiva do impacto não é muito acentuada. O impacto negativo ele é mais localizado em setores e não na economia como um todo, mas a avaliação que predomina na opinião pública é que a economia será muito prejudicada pelo tarifaço. E também, até em nível pessoal, 43% entendem que o tarifaço vai afetar negativamente a sua economia, a sua situação econômica pessoal. E há aqui uma pesquisa Quest anterior, a pesquisa de julho, porque essas perguntas não foram repetidas na pesquisa que foi divulgada hoje. Isso, de certa maneira, também aparece em alguns dados da Folha. Existe uma abertura, digamos assim, um sinal de que uma parte expressiva da população acha que, de certa maneira, o Lula está provocando o Trump, quando, por exemplo, na reunião dos BRICS, falou na questão da possibilidade de substituir o dólar por outras moedas no comércio internacional, e quando fala contra o governo Trump, contra o presidente Trump. Então, alguns dados aí das pesquisas mostram que o discurso da oposição, que é o de atribuir uma responsabilidade importante, comportamento do Lula para as decisões do governo americano de impor sanções ao Brasil, uma parte da opinião pública é sensível a esse discurso. Isso pode ter desdobramentos negativos para a imagem do Lula e do governo, mais a médio prazo, a depender do que acontecer daqui por diante. Bom, e aqui para finalizar essa parte, antes de entrar no impacto sobre pesquisa de popularidade e intenção de voto, a pesquisa da Datafolha recente mostra que 51% concorda, dos eleitores concorda com a prisão do Jair Bolsonaro, que foi uma decorrência aí do tarifaço, porque o tarifaço precipitou a decisão do Alexandre de Moraes de impor uma prisão domiciliar, um regime de prisão domiciliar ao Bolsonaro. Então, 51% concorda com essa prisão domiciliar e 53% acham que o Alexandre de Moraes está seguindo as leis e a Constituição ao impor a prisão domiciliar ao Bolsonaro.
Bom, seguindo aqui com mais pesquisas, agora mostrando o impacto sobre popularidade e intenção de voto. Primeiro, sobre popularidade, eu estou usando aqui o núcleo de popularidade do governo, que é uma série desenvolvida aqui pela Foreign Intelligence, que é um agregador de pesquisas de avaliação do governo. A gente faz um trabalho estatístico para extrair a tendência principal, levando em conta todas as pesquisas de avaliação de governo que são divulgadas. Esse gráfico aqui já inclui a pesquisa Quest, que foi divulgada hoje, que mostrou uma elevação, um aumento da taxa de aprovação e de popularidade do governo Lula. Então, esse núcleo de popularidade mostra que a popularidade do governo foi afetada positivamente, embora não de maneira significativa. Então, tem um viés de alta e, da melhora de popularidade do governo, que já vinha apresentando alguns sinais de melhora antes mesmo do tarifaço, com aquela questão aí, aquela campanha do nós contra eles, do governo, já aparecia aí algum sinal positivo para a popularidade do governo, e esse efeito se acentuou após o tarifaço. Em termos de intenção de voto, o impacto é um pouco maior, mas também não muito significativo. Estou usando aqui cenários de segundo turno, de hipotéticos segundo turnos, né, entre Lula e possíveis adversários. Então, em junho, por exemplo, Lula e Tarcísio de Freitas estavam empatados. O Lula um ponto só acima do Tarcísio de Freitas, uma situação de empate efetiva. E isso evoluiu em julho, pós-tarifaço, por uma vantagem de 4 pontos do Lula em relação ao Tarcísio de Freitas. Então, ainda é um empate técnico na margem no limite da margem de erro, mas com o Lula com alguma vantagem em relação ao Tarcísio de Freitas. Mesma coisa em relação a um eventual segundo turno contra o Jair Bolsonaro, que muito provavelmente não vai acontecer, porque Bolsonaro deve continuar inelegível e provavelmente preso. Já vou falar sobre isso mais adiante, mas só para mostrar aqui o quadro aí do embate entre Lula e o bolsonarismo. Então, o Lula também melhorou, ampliou a vantagem em relação a Michele Bolsonaro e em relação ao Flávio Bolsonaro. Bom, fazendo já aqui um apanhado, e vou tentar encerrar aqui o mais rápido possível para a gente poder responder algumas perguntas que já foram encaminhadas e outras devem estar sendo encaminhadas também. O tarifácio e os desdobramentos do tarifácio, inclusive a lei Magnitsky, etc., em primeiro lugar, como eu já falei, ele precipitou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro, por enquanto, o efeito que é decorrente da prisão foi a maior mobilização da base bolsonarista no Congresso, e há 2 semanas atrás a gente assistiu, né, a reação da bancada bolsonarista no Congresso, uma espécie de motim que ocupou as mesas da Câmara e do Senado por alguns dias. Então, a base bolsonarista no Congresso ficou mais mobilizada, e também o aumento da mobilização nas redes sociais. Mas, por enquanto, não desencadeou manifestações populares expressivas. É provável que essas manifestações populares a favor do Bolsonaro elas ganhem maior dimensão daqui por diante. Provavelmente haverá aí uma manifestação em 7 de setembro. A manifestação anterior, há 4 semanas atrás, na Avenida Paulista, já foi maior do que as anteriores. Então, é provável que ocorra assim, uma mobilização maior da população da base bolsonarista nas ruas por causa da prisão do Bolsonaro e toda o tarifaço, etc. O tarifaço deu oportunidades para o Lula de usar a bandeira do nacionalismo e da defesa da soberania nacional, que são questões que, em geral, impactam positivamente a imagem de governos. A gente viu como a atuação do Trump influenciou, por exemplo, de maneira muito importante
a eleição no Canadá, a eleição na Austrália, e não de maneira tão acentuada em outros países também ao redor do mundo. É, isso, acho que não de maneira tão ampla como aconteceu no Canadá, por exemplo, mas aqui no Brasil pode ter algum efeito também para o cenário eleitoral de 2026. Mas então, além de ganhar a oportunidade de usar a bandeira do nacionalismo e da defesa da soberania nacional, Lula também, depois do tarifaço, conseguiu se aproximar, aí via principalmente o trabalho do Geraldo Alckmin, se aproximar de segmentos do empresariado de viés oposicionista. O principal exemplo é o setor agropecuário. Também conseguiu se reaproximar dos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, e de algumas lideranças do Centrão, por exemplo, Gilberto Kassab. E, como já mostrei aqui, houve uma ligeira melhora da popularidade do governo e nas pesquisas de intenção de voto, o que reavivou o cenário de reeleição do Lula, que vinha perdendo fôlego aí desde o início do ano, é, e ali para final de maio, começo de junho, a perspectiva aí nos meios políticos caminhava para uma percepção predominante de que o Lula teria muita dificuldade de se reeleger em 2026, e isso mudou desde o tarifaço. Bom, o bolsonarismo ficou mais isolado no Congresso. Dois pontos da agenda bolsonarista, que é anistia ampla, geral e restrita aos manifestantes de 8 de janeiro e aos que são acusados de tentativa de golpe, inclusive o Jair Bolsonaro. E outro ponto da agenda importante é o impeachment do Alexandre de Moraes. Nenhum desses pontos vingou, né? E, a meu ver, é improvável, principalmente o impeachment de Alexandre de Moraes, acho muito improvável que ocorra. Alguma anistia pode ser que ainda seja aprovada, mas acho difícil também uma anistia ampla, geral e restrita nos moldes defendidos pelos políticos bolsonaristas. E a estratégia do tudo ou nada do Eduardo Bolsonaro, principalmente, aumentou o custo da associação com o bolsonarismo raiz no Congresso. É, e também eu diria, isso vale também para a associação entre os governadores que são potenciais candidatos à reeleição, eles, e principalmente pro Tarcísio de Freitas, ficou mais complicado administrar a conexão com o bolsonarismo e a estratégia de cultivar uma imagem mais moderada em relação ao bolsonarismo. Então, o arranjo oposicionista para 2026 continua indefinido. É, por um lado, quer dizer, a prisão e esse desgaste aí do Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro em geral na classe política pode ter aumentado a chance da família Bolsonaro desistir de ter um representante da família na eleição presidencial de 2026, mas, por outro lado, isso também pode ter aumentado dentro do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro, a ideia de que eles precisam ter um representante da família para defender o legado do Bolsonaro na eleição presidencial de 2026. E também isso a gente consegue observar claramente aí pelas manifestações do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro nas redes sociais, aumentou também a desconfiança, pelo menos do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, em relação aos governadores presidenciáveis de direita que se apresentam aí como possíveis candidatos com apoio do bolsonarismo. Então, ainda está difícil avaliar o que vai acontecer, como a família Bolsonaro vai se comportar no jogo político aí da direita em 2026. E eu estou dizendo aqui que é nula a chance de Jair Bolsonaro voltar a ser elegível para 2026. Para concluir, então o quadro político e o cenário eleitoral ficou mais favorável ao Lula, mas sem, a nosso ver, alterar significativamente a situação. Estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando por algum tempo
com o cenário de que a eleição de 2026 está indefinida, assim como também a organização, a maneira como as candidaturas de direita vão se apresentar para a eleição presidencial também continua indefinida. A pressão do governo americano não alterará o destino jurídico do Jair Bolsonaro. O ex-presidente será condenado e vai continuar preso. Sendo assim, o Sampaio já tocou no ponto, né, de que as sanções do governo Trump têm um lado político e geopolítico. Então, o cenário aí é que os atritos entre o governo Lula e o governo Trump tendem a se intensificar, e há grande chance de o governo americano impor novas sanções às autoridades brasileiras. Não é certo, para terminar, que se o saldo positivo político-eleitoral para o Lula vai se manter ao longo do tempo. Como mostrei aqui em alguns slides, a opinião pública é sensível à ideia de que o Lula está provocando o Trump e que precisa responder com moderação às medidas do governo americano. E se ocorrer uma eventual piora da situação da economia, isso tende a impactar, mais do que pode, tende a impactar negativamente a imagem do governo. Bom, gente, vou encerrar aqui minha apresentação, parar de compartilhar, e aí a gente pode seguir com respostas às questões. A gente já separou aqui algumas das questões. Deixa eu abrir aqui o arquivo com algumas questões. Eu vou apresentar as questões, tá, Sampaio? E aí a gente vai respondendo. Bom, uma pergunta aqui sobre o impacto fiscal das medidas de socorro aos setores afetados pelo tarifaço. Uma pergunta de economia, passo para você, Sampaio, responder. Então, por enquanto, são 9 bilhões e meio, 5 bilhões estimados de renúncia de receita, 4,5 bilhões de aportes para fundos garantidores. Não é irrisório o impacto, também não é dramático. Muito provavelmente haverá exclusão desses valores para fins de apuração do cumprimento de meta e de respeito ao arcabouço fiscal. Tem um aspecto, por enquanto, positivo, que é prazo definido para a duração das medidas, né? A gente lembra lá atrás, o PERSE, o Programa de Apoio ao Setor de Serviços, que sofreu badalamente no pior momento da pandemia, ele foi se estendendo no tempo, quando já era pouco justificável, né? A normalidade da circulação já tinha sido retomada, foi uma guerra para acabar com o gasto que era bem alto, muito maior do que esses valores que estão sendo discutidos hoje. Então, isso ameniza um pouco o impacto disso sobre o quadro fiscal, mas esse é um jogo a ser jogado, né? No caso do PERSE, foi o Congresso que foi esticando. Então, em princípio, a coisa está sendo feita de forma razoavelmente cautelosa, mas sempre isso implica um grau de risco de alguma distorção que agrave o ônus fiscal desse tipo de medida. Mais uma pergunta para você, Sampaio. Dos setores que seguiram sobretaxados, qual deles existe, na sua opinião, uma possibilidade maior de acordo para reduzir as tarifas? Café. Café porque o blend americano usa muito o café brasileiro, é um item que tem algum peso no índice de preço, então imagino que é um segmento que tem uma boa chance de, se não deixar de totalmente ser sobretaxado, redução da tarifa, etc. A opção para os cafeicultores brasileiros é vender para a Europa, e a Europa faz o blend e vende para os Estados Unidos. Então, digamos, não é uma situação desesperadora, como é para alguns outros segmentos,
Assim, de bate-pronto, eu lembro do café e depois eu preciso pensar mais para lembrar de algum setor, outro, que tenha maior probabilidade. Eu acho que a gente deve medir isso verificando o quanto o cliente lá fora, o americano, depende de nós, né? O grau dessa dependência, a gente olha nos números, produto a produto, e pelas características do setor, o quanto é difícil ou não tão difícil para o cliente americano buscar outro fornecedor. Outra pergunta de cunho econômico é se o reintegra será aplicado para todas as empresas ou só para aquelas que foram afetadas pelo tarifaço. É só para quem exporta para os Estados Unidos. Aliás, esse é outro aspecto que facilita uma melhor gestão desses benefícios, é que a atividade exportadora ela é muito bem acompanhada. Tudo é registrado, tem um cadastro. A gente do PERSE, que eu sou do setor de serviços, tal, você não tinha, a burocracia não tinha muito como aferir se isso era verdade, barrar, peraí, você não é do setor de serviços, daqueles segmentos que esse programa pretende beneficiar, tal. Então, é mais fácil evitar deturpações pela característica muito bem documentada da atividade exportadora. Mais uma pergunta econômica: se houve algum reajuste na probabilidade do nosso cenário adverso em decorrência aí do tarifaço e desdobramentos. Por enquanto, não. A gente trabalha, talvez muitos não tenham ciência disso, a gente trabalha com um cenário base, a qual a gente atribui 60% de probabilidade, são as projeções que circulam semanalmente nas nossas publicações e tal, e reconhecemos o risco de um cenário pior, chamamos de cenário adverso. Hoje, há algum tempo, a gente vem atribuindo 35% de chances e, periodicamente, a gente rediscute essas probabilidades que a gente atribui subjetivamente e não vimos, por enquanto, necessidade de mexer nisso. Um dos riscos que pode levar a um cenário adverso é recessão nos Estados Unidos. O risco de recessão nos Estados Unidos talvez esteja diminuindo, né? Outro risco é descontrole fiscal no Brasil e, portanto, perda de confiança, seja a recessão lá fora, seja o problema de confiança doméstico, tende a bater no dólar, alta do dólar pressiona a inflação, isso pressiona a Selic, tudo isso conspira contra a atividade econômica. Essa é a ideia geral dos dois cenários e a gente, por enquanto, não mexeu nas probabilidades. Aqui não é bem uma pergunta, mais uma observação em relação à situação de que produtos perecíveis, principalmente frutas, não foram, na opinião aqui da Ana Lígia, que mandou a observação, não foram beneficiadas aí pelas medidas que o governo tomou, que, segundo ela, parecem mais voltadas para a indústria do que para o setor agropecuário. Sim, é só no caso das compras governamentais, essa questão da perecibilidade, mas o fôlego e as condições de logística e de preparo da burocracia para fazer essas compras, distribuir para merenda, etc., isso tudo é muito precário. Então, eu acho que o alcance efetivo dessa medida para socorrer o pessoal de fruta é baixo. Bom, agora uma pergunta de política. Se a união dos dois partidos, né, ontem foi feito a criação oficialmente da federação partidária entre PP e União Brasil, que resultou na maior legenda do país em termos quantitativos. Então a pergunta aqui é se essa união desses dois partidos, que foi apelidada de União Progressiva, se muda o posicionamento da base do atual governo e a expectativa para as chapas para as eleições de 2026. Mônica, que enviou a pergunta, a meu ver, não altera de maneira importante o cenário, não, viu, Mônica? Porque essa federação já estava anunciada desde o final de abril. De fato, PP, União Brasil e a federação entre esses dois partidos tem um viés
preponderantemente de oposição. Os dois partidos ocupam ministérios, no conjunto ocupam 5 ministérios do governo Lula, fora outros cargos importantes no governo Lula, e por enquanto a decisão, apesar da pressão aí das alas mais oposicionistas desses dois partidos, é que eles não entregarão os cargos no governo Lula, mas todo mundo, inclusive PT, Lula, etc., sabem que esses dois partidos, de alguma maneira, estarão mais alinhados à oposição do que ao governo e ao projeto de reeleição do Lula em 2026. A questão é só saber se eles terão um candidato próprio, pode ser o Ronaldo Caiado, ou se vão apoiar algum outro candidato de oposição, né? O que o governo Lula e o PT podem, no máximo, conseguir, e eu acho mesmo assim provável, é que União Progressiva não adote uma posição oficial, formal, em relação à disputa eleitoral de 2026, né? E dessa maneira ficaria mais fácil para o governo, para o PT, conseguir apoios marginais, apoios eventuais em alguns estados para a reeleição do Lula. De toda maneira, essa é um partido, uma legenda nova, a União Progressiva, que vai se posicionar preponderantemente na oposição. Isso não se alterou com a criação da federação. Seguindo aqui com as perguntas, mas vamos responder mais 3, aí a gente encerra, porque já ultrapassamos aqui o nosso horário. O Marco Aurélio está perguntando para qual setor a situação é mais desesperadora, Sampaio. Olha, tem que olhar as tabelas, né? Diria que tem vários segmentos que tem uma situação extremamente difícil. O pessoal da madeira no sul, né? É um IPOM, né? Porque tem uma dependência gigantesca do mercado americano. Alguns segmentos em metalurgia. Metalurgia é um negócio amplo. Daí você abre, tem muitos itens, né? Tem itens específicos que dependem demais do mercado americano e que não terão facilidade para redirecionar por causa da questão da especificidade técnica. Aquele produto tem um uso, está adequado às necessidades daquele cliente, então é bem complicado. Eu destacaria esses dois segmentos, madeiras, principalmente no sul. Tem segmentos que vão apanhar bastante, mas tem mais, por exemplo, calçados, tem mais para onde fugir, né? Eu peço para você dar uma olhadinha ali, porque a gente tem muita informação nesses slides e potencialmente muito mais informação para apurar, né? Mas de cabeça o que eu me lembro, eu destacaria esses dois. Bom, vou juntar aqui as últimas 2 perguntas, também de cunho econômico. Se, na sua avaliação, o setor de transporte de cargas doméstico pode ser beneficiado aí pelo tarifaço por causa da redução da exportação. Em segundo lugar, quais setores do agronegócio podem conseguir mais facilmente direcionar as suas exportações para outros mercados que não os Estados Unidos? Bem, o transporte de carga é mais commodity do que produto industrial, né? No geral, o produto industrial está mais prejudicado, bem mais, do que o produto agropecuário. Então, eu acho que o impacto sobre o transporte de carga é pequeno. Acho que é pequeno. A segunda pergunta, Ricardo, desculpa. Quais setores da agropecuária é, vão conseguir mais facilmente, podem conseguir mais facilmente encontrar novos mercados além dos Estados Unidos? Olha, lembrando pelo um exemplo oposto, né? Suco de laranja, se perdesse o mercado americano, seria um revés, mas tem muita aceitação global, né? Então, teria que fazer um esforço para aumentar a penetração em outros mercados, mas naqueles segmentos em que o Brasil tem um share importante na oferta internacional, como café, além do suco de laranja,
é mais fácil. A gente tem menor dependência dos Estados Unidos, já tem um vínculo forte com outros mercados e uma posição competitiva forte, né? O produto brasileiro é visto de alta qualidade e tem grande aceitação. Quais teriam mais dificuldades? Olha, madeira pelo tamanho da oferta que fica sem um destino definido agora. Precisaria pensar, me desculpa, mas é tanta informação que eu mesmo tenho dificuldade de processar e fixar alguns pontos. Mas, como regra, seria: quanto menor a dependência do mercado americano, mais fácil redirecionar, porque o volume é menor, né? Quanto maior o nosso share no mercado mundial, mais fácil, pelos motivos que eu acabei de citar. Acho que esse é o grau de detalhamento pequeno que eu consigo dar, assim, de cabeça, de memória, mas tem informações, lembrando, quem pedir receberá esse material e vai poder escarafunchar essas informações mais do que a gente teve tempo de fazer aqui hoje. Apareceu mais uma última pergunta, só para a gente encerrar sem deixar nenhuma pergunta pendente. Se setores de saúde, farmacêutico e de equipamentos médicos serão afetados aí pelo tarifaço. Me parece que muito pouco, porque nós somos pesadamente importadores, né? Equipamento médico sofisticado vem de fora, farmacêuticos, muita coisa vem de fora, muita coisa vem da China, que são os produtos mais básicos, né? E os produtos mais sofisticados a gente importa. Então, do ponto de vista de exportação, acho que o impacto tende a ser pequeno, porque não tem um grande peso nas empresas farmacêuticas brasileiras esse setor de exportação para os Estados Unidos. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui nosso webinar. Obrigado aí pela presença, pela atenção de vocês e voltaremos com novos eventos, novos webinars mais adiante. Muito obrigado, sempre um prazer esse encontro virtual. Bom trabalho.